Graça e paz. Amém, amém. Glórias a Deus. Aleluias. Graça e paz. Igreja do Avivamento, uma igreja bonita, igreja viva do Senhor, na terra dos viventes. Uma igreja séria, uma igreja que procura conhecer a palavra de Deus, mesmo em meio à chuva e à pandemia, vocês estão presentes. Sabe por quê? Você tem fé, você tem coragem de estar aqui na igreja procurando aprender mais e ter um maior contato com o Senhor. Aleluias! Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, é muito bom vê-los. Obrigado, irmã Sandra, que Deus multiplique em sua vida poderosamente. Aleluias. Meus queridos, Romanos, capítulo 10, versículo 17, vai dizer que, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Em outras versões diz que é ouvir pela palavra e a palavra de Cristo. Amado Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, pelo teu carinho, pela tua misericórdia que se renovou em nossas vidas nesse dia. Ó doce Santo Espírito de Deus, ministra aos nossos corações. Que a sua palavra, Senhor Deus, venha achar guarida em todo o coração que aqui está e daqueles que estão em casa nos ouvindo. Meu Deus, em nome de Jesus, faz uma grande obra, aviva os corações. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que haja cura, haja salvação, haja libertação, para a tua honra e para a tua glória, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora eu dou ordem, se tem aqui neste recinto, escondido algum demônio, algum espírito de treva, bata em retirada agora em nome do Senhor Jesus. Sai, em nome de Jesus. Aqui você não tem espaço para atrapalhar ninguém na adoração do Senhor. Vai saindo em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, ou pela palavra do Senhor Jesus. Queridos, eu estava meditando nesse versículo, de tantas vezes ele é recitado, tantas vezes nós ouvimos, e essa madrugada, mais uma vez, eu parei para analisá-lo, para perguntar ao Senhor a profundidade desse versículo, dessa palavra. E eu me ative na palavra ouvir. E eu agradeço ao Senhor por Ele ter me dado uma Bíblia de hebraico e do grego. Então, tem palavras chaves que eu recorro para saber a origem da palavra, para eu poder entender assim aquela palavra, aquele versículo. Então, um dos grandes desafios nosso é ter conhecimento. Por falta de conhecimento, nós sofremos. Por falta de conhecimentos, centenas de milhares vivem em extrema pobreza. Por quê? Falta de conhecimento. E uma das coisas que nos atrapalha muito a entender a palavra do Senhor é porque, na verdade, o nosso conhecimento da nossa própria palavra, da nossa própria língua, nos traz dificuldades para entender o que está escrito. E procurei a conhecer aqui com mais profundidade o que significava ouvir. E ouvir é derivado da raiz primitiva de desejar,
almejar, cobiçar, desejar muito, ambicionar, desejar ardentemente. E eu procurei mais um pouco, e esse cobiçar é aquele cobiçar que está em Êxodo capítulo 20, que vai dizer que para a gente não cobiçar a mulher do próximo. Como assim? Porque quando você cobiça, você tem sede, você tem fome, você quer muito, você deseja muito, e aquilo se torna muito forte para você. Então essa palavra ouvir, aqui nesse versículo, ela está dizendo justamente isso. Nós precisamos desejar, nós precisamos cobiçar, nós precisamos desejar muito ouvir a palavra do Senhor. O que acontece? Muitas vezes, nós apenas ouvimos, mas não desejamos entendê-la, não desejamos absorvê-la, não desejamos conhecê-la na totalidade. Então, ela não fica retida no nosso coração, no nosso pensamento, na nossa mente. Então, a palavra passa a não habitar dentro de nós. Então, quando nós, com profundidade, procuramos ouvir, ela vai se revelar a nós. Ela vai se ampliar ao nosso entendimento. Então, nesse versículo, a palavra ouvir, ela tem uma profundidade muito grande, porque nós precisamos arder em nosso coração da necessidade de conhecer com maior profundidade ao Senhor, o nosso Deus. Então, essa expressão ouvir, ela tem um sentido muito poderoso, e precisamos ter consciência disso. Então, quando nós passamos a ler, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida pela palavra de Cristo. Pela palavra de Cristo. Então, queridos, nós precisamos desejar, olha lá, logo a fé vem pelo desejar, pelo ambicionar, pelo cobiçar. E o cobiçar o quê? A palavra que sai da boca de Deus. A palavra que Deus nos deixou, que é o nosso norte, que é a nossa bússola, para que nós possamos saber o que fazer e termos o entendimento e a certeza de onde iremos chegar. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Você pode ministrar para nós, Branco? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é doador ou galardoador dos que o buscam. Ele presenteia quem o busca. Meus amados, por que é impossível agradar a Deus sem fé? Eu analisei, eu pensei, eu perguntei ao Senhor, por que nós não temos como agradar a Deus quando nós não temos fé? E o que é fé? E eu fiz algumas anotações.
E por que agradamos a Deus quando nós temos fé? No início, no primeiro versículo, diz que a fé vem pelo ouvir, e que o ouvir é um desejo, é uma necessidade, é uma ambição, é um sentimento que você quer ter mais conhecimento e profundidade, que você quer para você, que você deseja, que você cobiça. Então, não podemos de forma alguma agradar o Senhor se nós não o desejamos, se nós não o queremos, se nós não desejamos ter essa palavra viva dentro da gente. Porque quando temos essa necessidade, essa vontade de ouvir ao Senhor, de conhecer o Senhor, de ler a palavra do Senhor, de meditar na palavra do Senhor, o Senhor se alegra comigo e com você. Ele vai te dar a resposta. Ele vai começar a se revelar. Por quê? Porque Ele se agrada, Ele fica feliz. O Espírito Santo se incumbe de nos ensinar o que está escrito na palavra e vai nos revelá-la para nós, aos nossos corações, aos nossos entendimentos. Então, se a fé vem por isso, vem de estudar a palavra, vem de ouvir essa palavra, se nós não paramos para ouvi-la, nós automaticamente não estamos ouvindo a quem? A quem está falando. E quem está falando? Não sou eu, porque de mim não vai sair coisa boa para vocês, não vai sair, não é de título de pastor, de missionário, ou qualquer outro título, de apóstolo, que vem a palavra, não, é pelo Santo Espírito de Deus, porque a palavra está escrita, eu estou lendo, e o Espírito Santo está ministrando a todos os corações que estão ouvindo. Mas quando não tem o desejo de ouvir, ela vai entrar e vai sair. É um velho adágio, um velho ditado, que diz assim: fiz ouvido de quê? Mercador. Entrou aqui, saiu aqui, sim ou não? Deus não se agrada. Ela tem que entrar, reter, ficar retida no coração, ficar retida na mente. Romanos 10, 17, como nós lemos, vai nos dizer justamente isso, esse desejo de que você e eu precisamos ter para agradar ao Senhor. Para agradar ao Senhor. E quando nós agradamos a Deus, quem cresce somos nós. Por quê? Porque nós começamos a ter fé, mesmo em meio a situações difíceis, como nós estamos vivendo. Todos diziam que aquela crise financeira era a pior que já havíamos vivido. Uma situação financeira que poderia faltar até mantimento nas prateleiras dos supermercados, de nós não termos condições financeiras para comprar o alimento. Eu morava lá em Itabira, e alguns engenheiros e alguns economistas, em algumas palestras que eu tive, que eu assisti, que eu participei, seminários, eles disseram que a crise seria tão grave que muitas pessoas iriam sair de casa, iriam voltar para a roça, para terem como plantar e como colher. Pessoas venderam casas, venderam prédios, venderam bens, móveis e imóveis,
e mandar o dinheiro para o exterior. Por quê? Medo. Medo. Porque essas pessoas não confiam no Deus que nós temos. Não tem fé que Deus pode suprir e que Deus pode mudar. A fé deles estavam nos bens que possuíam. Por isso, tirar daqui da nação e mandar para nações onde o dinheiro era forte. Para a Europa, para os Estados Unidos, onde o dinheiro era muito forte. Queridos, alguém aqui morreu de fome? Não, porque estão todos aqui. Passamos pelaquela crise. Veio o coronavírus. Muitos diziam que ia morrer mais da metade da população da nação. Estamos vivos. Você está vivo? Ah, mas morreram muitas pessoas. Sim, morreram muitas pessoas. Foi por descuidados? Foi porque não confiaram? Fato é que nós estamos aqui. Fato é que só acontece as coisas com a permissão de Deus. Precisamos confiar nisso até o último momento. Precisamos ter fé que Jesus está conosco. Não importa se a situação financeira está difícil, se tem problemas de saúde na nação, se os hospitais estão cheios. Precisamos manter firmes com fé no Senhor, porque se nós nos mostrarmos fracos, com grande fraqueza seremos, nos abateremos, nos trancaremos em casa, não sairemos, teremos depressão, teremos momentos mais difíceis do que de fato está acontecendo. Não podemos nos prostrar, nos dobrar diante dos problemas. São provações, são provas essas que nós precisamos passar. Muitas vezes são chicotadas, são açoites, para que você e eu sejamos aprovados por Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos nos manter forte, mesmo que pareça que nós não venceremos, mesmo que pareça que nossa fé é pequena, Alain, mas o Senhor vai nos fortalecer e nos vai dar a vitória. Queridos, tendo consciência disso, eu convido você a ir para o primeiro testamento. Vamos lá para o profeta Abacuque, no capítulo 1, no versículo de 1 a 4, vai nos dizer assim: o oráculo que o profeta Abacuque viveu. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade, a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há também contendas e litígio é suscitado. Por esta causa, a lei se afrouxa
a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Será que nós estamos vivendo essa palavra revelada a Abacuque? Será que nós estamos vivendo isso em nossos dias? Sim, com certeza. Olha a justiça do Supremo Tribunal Federal. Eu já vou para a esfera maior da justiça dessa nação. As coisas que para nós são justas, para eles são injustas. E o que é injusto aos nossos olhos e ao nosso conceito, para eles são justas. Por quê? Política. Por quê? Encher bolso. Existe coisas que são ocultas para nós, queridos, que se nós tivéssemos consciência, soubéssemos o que está por trás, a revolta seria muito grande. Essa nação entraria num rebuliço, teria-se uma guerra civil instalada. A justiça está fedendo. Litígios, são divórcios e mais divórcios. Estamos agora, amanhã começa o nosso retiro de casais. Pessoas estão nos ligando: olha, não iremos mais, estamos com problemas aqui em casa, 3 dias que nós não nos falamos, não tem condição de ir para um retiro. Outros, não tenho como ir, eu já não tenho mais dinheiro. São situações que paralisam. Por que será? Será que era apenas nos dias de Abacuque? Nós não estamos ainda nesta nação sendo invadidos por outras nações, graças a Deus, com tanques de guerra, com soldados e com mísseis, mas estão levando as nossas riquezas. Por isso, uma nação mega milionária, com solo riquíssimo, com fauna e flora abundante, com riquezas, com terra fértil, estão levando nossas riquezas. Por isso muitos estão passando necessidade. Queridos, o nosso inimigo maior, que é Satanás, ele usa das mesmas estratégias de sempre. Sempre vai usar as mesmas estratégias, para que você não venha ouvir a palavra de Deus, para que você não participe das coisas santas de Deus, para que você não coma o melhor dessa terra, para que você não tenha uma família alicerçada no poder e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você não tenha uma vida abundante em Deus. São sempre as mesmas coisas. Por quê? Tanto empecilho, tanta situação difícil, é para nos desanimarmos. O Senhor Jesus disse que se tivéssemos uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, faríamos coisas poderosas, coisas grandes, muito grandes. E muitas vezes, queridos, nós nos apequenamos tanto, diante de um Deus que é tão poderoso, que quer o nosso bem, que quer o nosso melhor. Nós nos nivelamos a plebe desse mundo,
Quantos têm saído do nosso meio que têm ouvido a mesma palavra que você tem ouvido? Tem se lambuzado em prostituição, em pederastia, em lesbianismo, em roubos, em falcatruas, em contendas, em falar mal de A e de B, trazendo divisões para dentro do corpo de Cristo. Se nivelam por baixo, não tem um comportamento de príncipe e de princesas do Senhor, de filhos de Deus, de que um dia vai estar diante do Todo-Poderoso. Andam se distanciando, não honram pai, não honram mãe, mentem descaradamente. Essa orla nossa tá uma vergonha. Dia de sol quente, Arlan, pastor Marcos, pastora Silene, meu amado Moisés, dias sol quente, mocinhas se beijando, homens barbados, velhos, deitados um no colo do outro. Sodoma e Gomorra, isso está nojento, isso está asqueroso. Se nós não odiarmos isso, se nós não repugnarmos isso, estaremos compactuando com o mal, achando que tudo é normal, enquanto Deus vomita, enquanto Deus abomina. Abominar é vomitar. Mas não, muitos de nós estamos dizendo, isso não cabe no século, neste século, nós estamos avançados, essa palavra antiquada, é retrógrada. Por quê? Porque tem mais fé na mídia, porque o que os professores, os psicólogos e os atores hipócritas estão dizendo. Sabe por que eles estão dizendo? Porque eles são, e eles falam o que eles são, para você, para mim, para os nossos filhos acreditarem, e para se lambuzarem na sujeira, na lama que eles estão afundados. São porcos, imundos, e eu estou falando isso sem medo, porque nós estamos numa mídia. Não me importa se eles virem me caçar, eu tenho CPF 881-225-65700, eu não tenho medo. Porcos, eles querem trazer a imundície deles para nós, e na televisão e nos filmes, eles se mostram felizes, nas propagandas, eles se mostram felizes, até na Excelsa, ou EDP, uma empresa que traz luz, era para trazer luz para dentro da casa da gente. O comercial deles é um cidadão consertando um ar-condicionado e um outro cara vestido de bailarina com a menininha dançando. Mandaram um e-mail para mim, eu mandei outro para eles. Nojentos, eles são nojentos. Empresas, são todo o sistema que está, não é só no Brasil, é no mundo. E os homens que se levantam para defender a família, para defender a igreja, para defender os cristãos, nós aqui estamos, damos vaia, não damos valor a esses homens que têm levantado para nos defender. Vitória agora, a nossa capital, está a um passo de eleger um esquerdista, um petista. Sabe o que isso quer dizer? Que eles vão vir mamar, tirar aqui de Vitória os recursos para levar lá, porque as torneiras deles foram fechadas, e eles estão loucos para colocar pessoas no poder. Me desculpa, pastor, mas a verdade tem que ser dita. Isso é verdade. Isso faz parte de Abacuque.
Estava lá os caldeus invadindo aquela nação, querendo ouro, querendo a prata, querendo tudo. Por quê? Porque Israel vacilou, porque Israel não queria mais ouvir a palavra de Deus. Se não dermos crédito na palavra, na verdade, a sentença de Deus vai ser dura. Sabe por quê, queridos? Porque só tem uma parte do evangelho que as pessoas querem ouvir e guardar. Deus é amor. Jesus não faz acepções de pessoas. Sim, não faz acepção de pessoas. Mas do pecado, ele abomina, ele detesta. Do pecado, Etienne, ele detesta. Ele não aceita. Temos que ter um coração puro e mãos limpas para estar diante de Deus. E os corações estão sujos. Queridos, nós somos o que nós falamos, o que nós comemos, o que nós vivemos. Não adianta você dizer que come todos os dias picanha, que come filé mignon, se na sua mesa só tem arroz ou feijão e ovo. Tu está se enganando a si mesmo, está pregando mentira para si mesmo. A Deus nós não podemos enganar. Você que come ovo todos os dias, quando você abrir a boca, eu não vou falar a palavra que eu tenho nojo dela, vão sentir o cheiro de ovo saindo de você, não é de picanha. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Causa de quê? Os homens que estão no poder estão no sistema demoníaco. O povo que se dane. Eu quero é mais. 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 Coloca lá na minha conta lá, ou na de fulana de tal, que a sentença já é sua. E o Senhor usa, e tudo isso que eu disse a vós outros, era o que vivia Israel, o povo escolhido por Deus, a menina dos olhos de Deus. Essa sujeirada toda que eu acabei de falar acontecia naqueles dias. E o Senhor manda os caldeus para Israel. Então o Senhor é um pai ruim? O Senhor então é mau? O Senhor então é vingativo? Eu já ouvi dezenas de vezes aqui deste púlpito e lendo a palavra do Senhor várias vezes, muitas vezes, que o pai que ama o filho dá umas chicotadas, dá umas palmadas, para correção, porque a tua vara e teu cajado me consolam. Quem corrige o filho na infância e na adolescência
Não vai ser cacetete de polícia que vai consertá-lo, não. Ele já está com caráter formado. Ensina o menino no caminho que deve andar. Mesmo velho, ele não vai se desviar. Às vezes, está vindo a criança para a igreja. Entra e sai, vai e volta. Você está trazendo a criança. Ele ouve uma palavra aqui de vida, mas quando chega em casa, você, com os seus atos, com as suas atitudes, com suas palavras, pega aquela palavra que aquela criança ouviu e rasga, e desfaz, e desconstrói, porque a referência maior para as crianças, para os nossos filhos, somos nós pais. Eu vi um pai chegar para o pastor Júnior e dizer: pastor Júnior, eu não tenho mais condições de criar esse menino, eu vou entregar esse menino para o senhor educá-lo. Isso não é papel de pastor Júnior, não. Isso não é papel de pastor, não. Quem tem que educar seu filho é você, pai e mãe. A obrigação dos pastores é ensinar a palavra do Senhor. O caráter, quem tem que formar lá na sua casa é você, de 1 a 6 anos, ou 7 anos. Ensinando a palavra, como ela deve se comportar. Não transfira para os outros o que você tem que fazer. E ali estava uma nação sendo totalmente corrigida pelo poder de Deus. Deus permite que pessoas se levantem contra mim e contra você, que vem coronavírus, que esses homens que estão no poder, praticando injustiças, para que nós possamos nos posicionar e entendermos quem realmente nós somos e nos consertar. E aí Ele vai nos polindo, Ele vai nos limpando, Ele vai nos aplanando, Ele vai nos dando brilho, Ele vai nos dando vida e consciência, sabedoria, para podermos saber como agir e consertar o nosso eu. O velho homem que muitas vezes se levanta em situações que passam a não ter mais o controle de Gálatas, do fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio. Então, meus queridos, são esses chicotes que o Senhor nos dá, as chicotadas, as palmadas, os açoites, para que nós possamos ter e possamos ser pessoas melhores. Amém? E então, no capítulo 2, Abacuque faz uma intercessão ao Senhor, ele conversa com o Senhor. No capítulo 1, ele faz uma intercessão ao Senhor, e no capítulo 2, o Senhor vai dizer para ele, no capítulo 4, por esta causa, a lei capítulo 2, versículo 4, branco. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé,
O justo pela sua fé? Fé. Mais uma vez. Fé. O justo viverá pela fé. Quem são os justos? São aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Justos. Por quê? Quem de nós tem tanta justiça, fazemos tanta coisa justa, para merecer ficar de pé? Mas a misericórdia do Senhor, de dar a Jesus Cristo como nosso Salvador e Remidor, a gente tendo fé em Jesus, nós começamos a viver pela fé, e não pelo que nós vemos, não pelo que nós ouvimos do mundo, mas sim de Deus. Então, essa fé aqui, só podemos suportar os dias difíceis, os dias maus, só podemos suportar as injustiças dos poderes constituídos, se nós estivermos em Cristo Jesus. Queridos, você não tem noção, mas não tem noção do que está acontecendo aí fora, mas não tem noção mesmo. Pais abusando filhos, mas se falar assim, abusando de filhos, homens de 50, 40, de 30, de 60 anos, de 70 anos, abusando de netos, uma coisa, fica assim uma coisa tão banal, porque nós lemos nos jornais, ouvimos na televisão, mas a ministra Damares, ela trouxe um relato de que tem pais que estão abusando de bebês de 3 dias de nascido. Você tem noção do que é isso? É o que está acontecendo aí fora. Gravações telefônicas, cidadão falando para o outro qual é o melhor lubrificante, porque eu não estou aguentando mais e estou ansioso para o dia dessa criança nascer, desse menino nascer, porque no 3º dia eu vou fazer a festa. São demônios que estão agindo em meio a essas casas, em meio a essas famílias. Nós estamos guardados na igreja. Você, às vezes, quer sair da igreja por causa de uma fofoca, porque fulano não olhou para mim e não sorriu, porque não deu a paz do Senhor. Você está guardado, você está protegido. E quando a igreja for tirada daqui dessa terra, Satanás vai assumir o controle total dessa nação e das nações. O que freia o poder total de Satanás na terra é a igreja do Senhor. Tenha entendimento disso. Tenha esse entendimento. Você e eu, nós não somos pouca bobagem, não. Nós não somos coisa pequena, não. Nós somos grandes. Nós somos embaixadores do Rei nessa terra. Nós somos protegidos por Deus. Eu queria que você tivesse esse entendimento, colocasse isso no coração. A igreja é pura, é santa, é imaculada, está guardado pelo próprio Deus. É por isso que nós entramos e saímos, é porque nós não temos noção da podridão que está lá fora, porque você não passa fome, porque você não passa frio, porque você está guardado. E o profeta
ele tem um encontro com o Senhor, e o Senhor revela as coisas que iriam acontecer. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O Senhor Jesus veio. E lá em Hebreus 10:37, vai dizer que o Senhor virá e não tardará. Você está esperando o nosso Senhor? Você tem fé que Ele vem e que você vai ser recebido nos céus por Ele? Tenha isso no seu coração, na sua mente, essa fé que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá. Ele virá e vai resgatar a igreja, porque a igreja é dele, não é do mundo, porque a nossa pátria não é aqui na terra, não é o Brasil, e sim os céus. E aí o profeta, ele se alegra e tem fé. O profeta tem fé, a fé dele é sacudida, é renovada. E aí ele vai nos dizer assim, no capítulo 3, a partir do 17, é um louvor que nós cantamos muito aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar de cabeça erguida, altaneiramente. Ele, o nosso Deus, me faz andar altaneiramente, de cabeça erguida. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e essa palavra diz que Jesus de Nazaré vem e não tardará. Aleluias, aleluias, aleluias. Isso é fé, é confiança. Essas dificuldades todas que estamos passando, é simplesmente para nos ajustarmos, é para colocar nossa cabeça no lugar e saber em quem temos crido, saber quem é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos ou esperamos. E Ele vai operar através de mim e de você. Efésios 3 nos dá essa certeza. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Você que tem fé. Você que tem fé. Tem fé que seu problema, o problema que você está enfrentando, é apenas para você entender que existe um Deus que pode curar, que pode resolver o seu problema. Você tem que ter no coração essa paz, essa segurança, essa certeza, essa firmeza, a alegria da salvação que o Senhor já te deu. Porque Deus se alegrou quando estava moendo o Senhor Jesus Cristo naquela cruz. E Ele, dores, derramamento de sangue, açoites, Deus se alegrou. Sabe por quê? Porque Ele queria te salvar. A alegria do Senhor é que estava sendo completo a vontade dEle, é da salvação da humanidade, de salvar a humanidade, de resolver os nossos problemas, do velho homem, do homem caído. Você que tem uma causa na justiça, que tem um problema financeiro, você que tem um problema conjugal,
material, você que tem pouquinha fé, eu te peço que você dobre o seu joelho aonde você está. O pastor Júnior vai estar orando por essa cura, por essa solução desse problema. E o Senhor ouvirá, porque Ele está aqui. Jesus está aqui. Jesus de Nazaré, Ele está aqui. E Ele veio aqui para responder as nossas petições. Seja a Ele seja a honra, a glória, o poder e a majestade eternamente. Aleluia.